Fala comigo, estudante. Mateus 11, e nós continuamos o nosso desafio. Nós iniciamos esse capítulo com uma revisão, algo que nós já vimos até aqui, com a versão de outro evangelista, que foi a investigação que João manda fazer da grande repercussão que ele estava ouvindo sobre o ministério de Jesus. Nesse momento ele está preso, João Batista, e ele envia um grupo de discípulos para questionar: será mesmo que quem está fazendo tudo isso é o Messias, é o Cristo, é mesmo Jesus? E naquele momento, quando os discípulos de João chegam ali, eles são muito bem recepcionados, com vários milagres, vários sinais, e eles têm a plena convicção de que de fato aquele era o Messias. Talvez você ficou curioso com a expressão ele é Elias, se referindo a João Batista, quando Jesus começa a elogiar o trabalho e a pessoa de João. Ser Elias, fazer esse vínculo de João Batista com Elias, tem o sentido de dizer que João Batista veio no mesmo espírito, veio com a mesma coragem, tinha o mesmo propósito, o mesmo caráter. Não que Jesus está ensinando aqui a doutrina da reencarnação, como talvez alguém pode imaginar quando lê essa passagem, mas nesse sentido, eles estavam alinhados em relação aos propósitos e principalmente do ofício de ser um profeta. João Batista faz um trabalho semelhante àquilo que Elias fez no seu tempo. Nós temos vários relatos no Antigo Testamento de um homem fora da curva, excepcional, que fez grandes feitos, fez grandes milagres através do poder de Deus e da comunhão que ele possuía com Deus. Uma lição que não foi destacada aqui ainda é em relação à percepção das pessoas da nossa vida. Eu acredito que você já percebeu que é impossível agradar todas as pessoas. Ontem isso foi mencionado, mas recentemente eu fiquei incomodado com alguns comentários quando eu estava conversando com uma pessoa sobre testemunho, sobre ações da nossa parte que podem gerar uma repercussão negativa ou positiva. E ela me falou assim: olha, independente do seu esforço, as pessoas vão sempre ter o que falar sobre você. E Jesus está comprovando que essa fala está certa. Jesus, fazendo o que fez, ensinando a forma que ensinou, fazendo os milagres da forma que fez, ele foi taxado como um beberrão, um comilão que não sabia escolher muito bem as suas companhias. Então, a grande questão para mim, para você, se falaram até do nosso mestre, é fazer aquilo que está ao nosso alcance. Eu e você vamos fugir de toda aparência de mal. O que passar disso? O que as pessoas fazerem injúrias em relação à nossa vida, o que elas distorcerem a verdade, o que elas inventarem para nos difamar e nos perseguir, isso já foge do nosso alcance. Isso não tem como nós controlarmos, mas tudo aquilo que de alguma forma pode gerar algum tipo de impacto negativo, nós devemos evitar para que as pessoas não tenham razão ao nos acusar. Jesus poderia se defender de todas as denúncias, acusações falsas que fizeram em relação à pessoa dele. Se nós não tivermos atenção com o nosso estilo de vida, com o nosso testemunho, será que nós teremos argumentos para nos defender? Essa é uma lição preciosa e é importante nós nos lembrarmos dessa questão. No final das contas, não vamos conseguir agradar a todos. Até quando a gente acerta, somos perseguidos. Essa é uma realidade, mas o tiver no nosso alcance para evitar qualquer tipo de difamação, qualquer tipo de perseguição ou algo que venha trazer descrédito para o Evangelho, nós precisamos agir e renunciar e abrir mão quando for necessário. Em segundo lugar, talvez você ficou tentando compreender essas informações que Jesus apresenta sobre algumas cidades. E aqui nós temos uma lição extraordinária. Antes de começarmos a desenvolver esse segundo ponto, esse segundo assunto que Jesus está falando, nós precisamos destacar que o conhecimento pode ser bom para mim, para você, mas pode ser ruim também.
E nós vamos entender o porquê que o conhecimento, em alguns casos, na vida de algumas pessoas, pode ser algo ruim, algo prejudicial. Jesus tem um argumento progressivo. Ele está diante de algumas pessoas, de algumas cidades, rotuladas como as cidades impenitentes, cidades que não demonstraram piedade, que não demonstraram temor, que não demonstraram fé, que não demonstraram frutos de arrependimento sincero. Eles não acataram, eles não acolheram, eles não deram atenção verdadeiramente à mensagem de Jesus. E Jesus está agora confrontando essas pessoas. É importante nós termos um conhecimento básico e mínimo sobre a geografia daquele tempo, sobre a divisão das cidades, das regiões, para que a gente compreenda o argumento que Jesus está apresentando aqui. Como eu disse, ele faz uma progressão primeiramente, falando sobre a cidade de Corazim e Betsaida. Que cidades eram essas? Eram cidades que faziam parte do território de Israel. Viviam judeus na maioria dessas cidades, pessoas que conheciam as profecias, pessoas que conheciam a palavra de Deus, pessoas que sabiam da existência futura e da vinda de um Messias, um Salvador, mas que mesmo assim continuaram com seus corações endurecidos, incrédulos, céticos e sem acolher a mensagem de Jesus. Quando Jesus está diante dessas pessoas, elas dizem assim: faça mais algum sinal, faça mais algum milagre, e aí então nós vamos crer. Eles queriam entretenimento, queriam show, queriam um espetáculo e não queriam de fato a verdade, não queriam Jesus, não queriam ser transformados pela mensagem dele. Por outro lado, nós temos uma dupla de cidades. Ele fala de Corazim, de Betsaida, cidade de Israel, mas fala também de Tiro e Sidom, cidades que não faziam parte do território de Israel. Cidades que viviam pessoas pagãs, que não conheciam e não serviam o Deus legítimo, único e verdadeiro, que a maioria das pessoas do território de Israel tinham conhecimento e, por mais que faziam isso do jeito errado, tentavam buscar Deus, tentavam ter algum tipo de relacionamento com Ele. Jesus, então, de uma forma muito dura, olha para aquelas pessoas e diz assim: olha, se eu tivesse ido em Tiro, se eu tivesse ido em Sidom, pessoas completamente estranhas a Deus, a palavra de Deus, as promessas, a aliança, se eu tivesse feito lá os sinais que vocês tiveram a oportunidade de ver, sabe o que aconteceria? Eles teriam se arrependido. Eles teriam crido, coisa que vocês não fizeram. E aí vem o argumento decisivo de Jesus. Eu comecei essa segunda parte falando que conhecimento pode ser algo ruim. Jesus diz que para Tiro e Sidom, no dia do juízo, as pessoas que terão que se comparecer diante de Deus para tratar da sua causa pessoal, no caso aqui, pessoas que serão condenadas, Jesus diz, para essas pessoas haverá menos rigor do que para vocês. Vocês que ouviram a minha mensagem, vocês que viram com seus próprios olhos os sinais que eu fiz, vocês viram todos os milagres, eu dei provas, eu dei evidências de que eu sou de fato o Messias, o Salvador que vocês deveriam crer, mas se vocês não fizeram isso, vocês tiveram um conhecimento tanto teórico da palavra que vocês leem, que vocês estudam, como conhecimento prático. Eu estou aqui, eu, Deus encarnado, eu estou diante de vocês e mesmo assim vocês me desprezaram. E aqui nós aprendemos que quanto maior o nível de conhecimento, quanto maior a quantidade de oportunidades que nós tivemos de em algum momento da nossa vida fazermos um acerto de contas com Deus, crermos em Jesus Cristo, quanto maior a quantidade de todas essas coisas, maior será a intensidade do juízo, do castigo que aqueles que, mesmo com tanto conhecimento, continuarem indiferentes e vivendo de costas para Deus. Eu disse que esse é um argumento progressivo, porque aqui agora ele vai um pouco mais longe. Ele tem uma terceira cidade, Cafarnaum, que faz parte do território de Israel, e a ideia é a mesma. Só que agora Jesus pega muito pesado. Você já ouviu falar de Sodoma, não? Já ouviu falar de Gomorra? Um exemplo, um biotipo, por assim dizer, de promiscuidade,
de maldade, de depravação, cidades que foram fulminadas por Deus. Deus mandou fogo do céu para poder destruir completamente essas duas cidades. Cidades que eram marcadas pela prática da prostituição, homossexualismo e todos os tipos de variações de pecado que vocês puderem imaginar, aquelas cidades praticavam. Agora Jesus coloca de um lado da balança Cafarnaum, que pôde ver com seus olhos, ouvir com seus ouvidos tudo que Jesus fez, e coloca do outro lado da balança Sodoma. E agora Jesus diz: se eu tivesse feito o que fiz na cidade de vocês, o que eu fiz em Cafarnaum, lá em Sodoma, eles teriam se arrependido. Se eu tivesse feito o que eu fiz para vocês, essa cidade não teria sido destruída, porque o conhecimento que vocês têm na mão deles, no coração deles, iria produzir um efeito diferente. Eles iriam se arrepender, coisa que vocês não fizeram. Então, Cafarnaum, no dia do juízo, quando vocês estiverem diante do tribunal, quando vocês estiverem diante de Deus, prestando contas da sua condição, do seu pecado, haverá um maior rigor para vocês do que para Sodoma. E eu imagino as pessoas de Cafarnaum dizendo: epa, nós não chegamos tão longe como os sodomitas. Nós não cometemos os mesmos pecados que eles, as mesmas quantidades, a mesma intensidade, e o Senhor quer nos colocar no mesmo nível de peso, na mesma balança, e ainda dizer que nós vamos sofrer mais que eles. Está tudo errado. Reveja isso, Jesus. Eu imagino as pessoas colocando para fora objeções como essa, mas Jesus está ensinando que quanto mais oportunidades, quanto mais conhecimento nós tivermos, maior será o rigor e a intensidade do juízo se nós não convertermos esse conhecimento em mudança de vida, em um acolhimento, passando a fazer parte da família de Deus, aceitando Jesus como um Salvador, fazendo dele o nosso Senhor, seguindo ele como um mestre verdadeiro. Aqueles que continuarem indiferentes, mesmo tendo muito conhecimento, terão que enfrentar um julgamento ainda mais intenso. Quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Talvez nesse ponto você está incomodado assistindo esse vídeo, dizendo assim: Eliezer do céu, era melhor eu nem ter entrado nesse desafio então, porque antes de começar a ler a Bíblia, eu não sabia de muita coisa que está sendo falado aqui. Eu não entendia muito bem o papel de Jesus, por que ele veio, por que ele morreu numa cruz, o que eu precisava fazer. Eu não sabia sobre a necessidade de fé, de arrependimento. Então eu acho que foi uma fria eu entrar nesse desafio, porque até hoje eu não fiz esse acerto de contas com Deus. Eu ainda não criei de fato, não me arrependi verdadeiramente. E eu tenho conhecimento agora, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, então era melhor se eu tivesse continuado na ignorância. Na verdade, Eliezer, eu estou pensando aqui, então o índio ainda incivilizado, que não conhece nada, nunca nem ouviu falar de Jesus, sabe que ele não vai ser salvo? Não. O que a Bíblia afirma é que cada indivíduo já chega nesse mundo com um rótulo de culpado, de condenado, apesar das oportunidades que esse indivíduo ao longo da sua vida terá de conhecer a verdade e de ter condições de ter acesso ao plano de salvação. Então milhares de pessoas já partiram para a eternidade sem sequer ouvir a pronúncia do nome Jesus, mas estão na condenação eterna desde o momento em que fecharam os seus olhos aqui na terra. O que muda dessa pessoa para você, que talvez ainda não se decidiu, que ainda está vivendo em rebeldia contra Deus, o que muda? As duas pessoas, tanto esse como você, terá que ser condenado, terá que enfrentar a ira de Deus. Mas o que muda serão os níveis, a intensidade do juízo, do castigo. Todos irão passar a eternidade num local preparado, como nós já vimos, chamado Lago de Fogo. Não sabemos como será feita essa distribuição de pena, de castigo, mas um fato é que todos aqueles, tendo conhecimento ou não, tendo oportunidade ou não,
que não fizerem esse acerto de contas com Deus, que não se arrependerem, que não crerem na única solução que é Cristo, terão que passar por toda a eternidade enfrentando a ira, o castigo e o juízo de Deus. É isso que nós aprendemos em várias partes da Bíblia e especialmente aqui nessa passagem que trata sobre conhecimento e oportunidade. O que você tem feito com o que você tem aprendido? Qual tem sido a sua postura diante da verdade do Evangelho que você tem assistido aqui diariamente nesse desafio? Meu amigo, meu propósito não é só apresentar para você conhecimento, explicações. O meu propósito é que você converta tudo isso em salvação da sua alma, salvação da sua família, para que você tenha da parte de Deus a graça de quando partir desse mundo, viver na presença de Deus, no céu, na eternidade, não ter que enfrentar nenhum tipo de punição da parte de Deus. Esse é o meu propósito. É para isso que eu estou me dedicando, para compartilhar essas informações com você. Abrace isso. Aproveite esse privilégio. Milhares e milhares de pessoas serão condenadas por toda a eternidade, sem sequer ter contato com esse livro que você tem. Você tem. Aproveite isso. Depois disso, Jesus fica feliz de alguma forma por que Deus decidiu de alguma forma não se revelar em alguns casos, nem sempre, mas aqueles que se acham donos de muito conhecimento, aqueles que são grandes, aqueles que são poderosos. Em alguns casos ele restringe isso aos pequeninos, como aparece aqui, a pessoas mais humildes. E com muito mais facilidade nós vemos que os pobres, os humildes, aqueles que não têm muito para se esconder de trás, aqueles que não têm muita segurança, proteção, por assim dizer, eles com uma facilidade muito maior abraçam a fé e passam a fazer de Jesus o tudo da sua vida. Principalmente quando nós vemos alguns relatos de países como países africanos, onde as pessoas vivem em uma condição não muito confortável como a nossa. Para quem não tem nada, com muito mais facilidade, Jesus passa rapidamente a ser tudo na vida dessas pessoas. Em terceiro lugar, para nós concluirmos o nosso desafio de hoje, nós temos um convite indispensável. Depois de ouvir já muita coisa a respeito do Evangelho, esse convite ecoa até hoje e eu quero destacar ele para você, um convite imperdível. Jesus está ensinando aqui que o pecado é um senhor asqueroso, malvado. Outras partes do Evangelho diz que aquele que peca é escravo do pecado. E se você pensa que talvez aqueles que viveram durante a escravidão, os senhores de escravo, donos de escravo eram maus, eram perversos, o pecado é muito mais. Ele escraviza, ele machuca, ele mata sem piedade. E aqui Jesus está dizendo: ei pecador, ei você que está vivendo contrário à vontade de Deus, às leis de Deus, existe como você se livrar disso. Todos já chegamos a esse mundo carregando esse fardo, esse peso, esse jugo. E jugo aqui, talvez você ficou com essa curiosidade, era algo muito comum naquela época, naquele tempo, onde não existiam tratores, máquinas como nós temos hoje, para cuidar do solo. Então, juntas de bois eram utilizadas. E geralmente, pelo menos 2 bois eram utilizados para arrastar os equipamentos daquela época, para arar a terra, por exemplo. E era então colocado, existia um esforço para que fosse colocado lado a lado 2 bois que tinham o mesmo porte, o mesmo tamanho, a mesma força física, e eles eram unidos com um objeto de madeira, uma cangaia, por assim dizer, que tinha um espaço para entrar no pescoço dos 2 simultaneamente, para que eles não se desencontrassem, para que eles andassem sempre juntos. Algo pesado, que não era nada confortável. Jesus está utilizando esse item para dizer: o pecado coloca diante de vocês um jugo. E ele vai fazer com vocês o que ele bem entender. Ele vai fazer com que vocês
vivam de acordo com a vontade dele. Isso é doloroso, isso é terrível. Por outro lado, Jesus diz, eu tenho um jugo também. Só que o jugo que eu quero colocar sobre vocês é muito mais leve, é suave, é um fardo que é possível carregar diferentemente do que o pecado coloca diante de nós. Jesus propõe uma troca. Ele diz, abandone o pecado, abandone o jugo. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, que está preso ao pecado, não aguenta mais isso. Venha até mim. Venha até mim, porque eu posso mudar esse cenário. Eu posso te dar alívio, eu posso te dar paz, eu posso te dar conforto para a sua alma. Jesus não é omisso aqui, porque o Evangelho tem demandas. Nós estamos falando de algumas dessas demandas, algumas exigências, algumas ordens, mandamentos. E aqui ele não esconde essa realidade, mas ele diz, é leve. É possível carregar. São benéficos. Tudo o que eu exigir, tudo que faz parte do meu fardo, é algo que vai trazer para vocês benefícios. O que você fará em relação a esse convite? Quando nós pensamos nesse fardo, nós vamos nos lembrar que todo tipo de restrição que nós vamos encontrar nesse livro, falando sobre a palavra de Deus, tem o caráter, tem o propósito de nos livrar de problemas, nos livrar de dor, nos livrar de confusão, nos livrar de brigas, nos livrar de contendas. É só raciocinarmos um pouco. Então, nessa troca nós saímos ganhando, com certeza, e ganhando muito, que você considere esse convite. Jesus está dizendo, venha a mim. Venha a mim. Se você ainda não deu esse passo de fé, aproveite esse momento, faça isso hoje, para que você não tenha que enfrentar na eternidade a justa e santa ira de Deus. Que Deus nos continue dando graça para vencermos o nosso desafio.